religiões do século III, século II, que já falavam sobre isso. Na Tailândia tem uma coisa que você vai amar. Tá. As ghost houses. Casa dos fantasmas? É. O que seria? As casas feitas para fantasmas. Não tem ninguém lá? Não. O que eles fazem? Você vai andar na Tailândia, você vê que existem casas iguais à sua. Tá. Se você mora numa casa na Tailândia, você manda fazer uma maquete da sua casa e ela fica na frente da sua casa ou no seu jardim. E fica com incenso, às vezes eles colocam animais mortos, às vezes fica com bebida. Por quê? Porque eles tiram o fantasma da tua casa real por meio do desejo ainda ligado à matéria. Tá. Então eles colocam dinheiro lá, que é o que ele ainda estava preso, ao estado de consumir carne, matéria, bebida, vícios, coloca tudo naquela casa. E ele vai ficar ali consumindo aquela matéria. A proporção não tem problema. Tipo, Entender ser que 1 milhão de fantasmas? Não, não tem. É mesmo. Essa consciência primitiva não consegue distinguir. Não, porque o que ele está preso é a substância. Que louco. Mas essas réplicas, elas têm que ser muito parecidas ou não Tem necessariamente? gente que é detalhista, tem gente que não. O que eles colocam? Às vezes objetos pessoais, roupa, pedaços de roupa e tudo mais. Só que na Tailândia vai além, né? Então, assim, eles têm uma crença de alguns espíritos que eles consideram são amaldiçoados e que podem levar uma pessoa a ser condenada. Tá. O que é condenado? A desgraça da vida daquela pessoa. Tá? Então, vícios, jogos, drogas e tudo mais. Tipo uma maldição mesmo São espíritos nervosos que ficam... Tá? Eles têm altares para um grupo específico chamado espíritos famintos. O que são espíritos famintos? Você fala, pô, o cara comia demais. Mas não só comida. O cara que desejava tudo e não dava nada. Tanto que é interessante que a figura desses espíritos famintos são figuras que têm a boca pequena, eles têm mais ou menos 4, 5 metros de altura. O altar deles, eles mostram os totens e tal. E eles são magros e esguios. Porque na maldição deles, eles foram condenados a desejar as coisas e não conseguir ter. Então eles ficam atormentados e atormentando os outros. Em algumas outras religiões, no budismo, por exemplo, existem oferendas para os espíritos famintos, que você oferece incenso ou que seria aroma. Caramba. Tá? Então você tem os smell eaters e você tem esses que são os espíritos famintos. Os espíritos famintos, a função, o desejo deles é cada vez mais. Cobiça, mais. tudo. Tudo, então, tudo. Pessoas muito fissuradas em dinheiro, essas coisas, estão sujeitas a atrair essas pessoas. Sexo, alimento, carro, dinheiro, status, tudo que é meu. No limite. No limite, ao extremo, perdem a noção. Então eles ficam atormentados depois da morte. Então eles fazem essas oferendas para quê? Para que quando esse smell eater ou os espíritos famintos se aproximarem, né, eles adquirirem a consciência de que eles estão mortos e que eles não têm como pegar essa matéria. É o start de chegar e falar, clique. Agora entendi. Tá. Há necessidade de fazer esse processo. Então, no pós-morte, para esses seres, existem 2 formas deles saírem dessa situação. Ou serem encaminhados por uma figura religiosa. Então, no budismo tem, no hinduísmo tem, em certas religiões, seria como se fosse um padre da igreja católica, só que funciona. Um exorcista. Só que funciona, né? Dali não funciona. Então, você encaminha esses seres. O outro é fazer com que eles despertem naturalmente essa percepção. Mas você acha que não existe exorcismo de verdade? Se você lê as obras do padre Gabriele Amorfi, que foi o cara que coordenou toda a equipe do Vaticano da ala de exorcismo, ele fala que 99% são meras ilusões, devaneios do ser humano. Eu tenho as obras do padre Gabriele Amorfi que eu achava divertido o cara falar. Ele fala que a grande maioria dos casos, eles são simplesmente de problemas mentais do indivíduo, mas nada